tá num emprego que você odeia, ou talvez tá desempregado. Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método Primeira Venda em 7 dias. Um valor ultra, mega acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta para você, esse é o meu desafio para você. A gente viu muitos casos, né? Quando a gente estudou, você deve ter visto muito mais do que eu. Mas teve um caso que me chamou muita atenção, que foi um caso do Tony Robbins tratar um gago de muitos anos. E a gente estudou sobre gagueira e é um dos sintomas mais fáceis de serem resolvidos, né? Poucas pessoas sabem disso. Quais são os principais sintomas que você pega e você fala assim, meu, isso é fácil de resolver com a hipnose? Eu acho que os mais fáceis... Eu falo assim, tem gente que pergunta, Érica, tem sintoma difícil? Não, sintoma difícil não. Tem pessoas difíceis. Tá. O que pode dificultar é a própria pessoa, mas sintoma não vejo nenhuma dificuldade. Mas assim, os mais fáceis justamente é fobia, gagueira, também bem tranquilo, eu acho, né? E sintomas mais acentuados, por exemplo, quando tem muita... É uma coisa muito aguda, por exemplo, síndrome do pânico. É uma coisa que ela consegue trazer emoção aqui, sabe? Porque ela tá vivendo aquilo. Agora, por exemplo, sabe o que é meio... tratar? Procrastinação. Porque é aquela coisa meio assim... Até a pessoa não ficar realmente muito incomodada por ela estar daquele jeito... É difícil. É difícil. Entendi. No caso, por exemplo, da gagueira, tem pessoas que ficam anos, igual esse rapaz ficou, acho que mais de 15 anos, atrapalhou coitado, a vida inteira dele. Ele falou assim, eu não conseguia um emprego, porque eu ia na entrevista de emprego e eu chegava lá e não conseguia falar. Não, e sofre um bullying. A pessoa olhava pra mim e falava, poxa, qual trabalho hoje que você não precisa se comunicar? Pois é. Mesmo que você trabalhe com... Mesmo que você seja um programador que fica o tempo inteiro na frente do computador, você precisa se comunicar. Com alguém você vai ter que falar, né? Então ele não conseguia emprego, você já afetou a vida dele brutalmente. Você já pegou casos tipo esse, assim, e resolve imediato, igual esse caso? Eu falo que o que Robbins define a rapidez do resultado é a entrega da pessoa. Tá. Se ela entregar mesmo, se ela trouxer emoção e fizer o que tem que ser feito, muito provavelmente vai ser bem rápido o resultado. A pessoa sai falando, na hora. Sim, sai. E o negócio da gagueira é interessante, né? Porque a gente vê mais homens gagos, né? Você não vê mulher gaga, né? Pelo menos eu nunca vi. Você já viu mulher gaga? Uma boa pergunta. Agora que você fez, eu tô pensando aqui. Eu não me recordo de nenhuma mulher gaga, é verdade. Homem, né? É verdade. Porque homem que normalmente escuta, homem não chora, engole o choro. Esses são causas, né? É. Acho que tem duas principais causas, né? A gagueira. Que a gente... Acho que pela experiência dos hipnólogos. Uma era, que eu me recordo, era essa. Quando a mãe fala pro filho, engole o choro. E tem alguma outra que eu também não me recordo qual era. Ou você falar quando, por exemplo... Fala o que você fez, moleque. Fala logo. Fala mais rápido. Sabe, alguma coisa... É sempre relacionado a essa coisa da fala. E meio que dá uma trava aqui, a emoção aqui tá muito alta. Sim, exatamente. Ou seja, pai e mãe, quase sempre... Quase sempre? É sempre, né? É sempre. Quando eu fiz o processo Hoffman, que é um curso de autoconhecimento, ele é assim... Eu tenho muita vontade de fazer esse curso, sabia? Você ia amar. É demais. Eu sempre indico. Todo mundo que... Poucas pessoas fizeram, pra falar a verdade, porque eu já indiquei pra muitas pessoas. Mas as pessoas que fizeram porque eu indiquei, me mandam mensagem. Eu quero fazer. E quando elas me mandam mensagem, elas falam assim, realmente, é tudo que você falou, obrigado. E lá o que a gente faz é estudar pai e mãe. E pai e mãe, quando eu tô falando aqui, gente, não é pai e mãe biológico, é quem te criou. Pai é quem cria, pai, né? Então o biológico é um detalhe. Então lá a gente estuda quem que vivia na sua casa, quem que te criou, principalmente na primeira infância. É pai e mãe? Ah, não, tinha minha avó. Ah, tinha minha tia. Essas pessoas também fazem parte disso. Então a gente estuda por quê? A gente aprende muito por repetição, né? Quando a gente é pequeno. Então você se aprofunda nisso. Foi nesse momento que eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu fazia até hoje... Pô, devo ter feito o processo Hoffman, sei lá, 5 anos atrás. Já fiz o Master. Ia fazer o doutorado agora, mas por causa da pandemia não saiu. Eu comecei a perceber que eu tinha tomado muitas decisões importantíssimas da minha vida baseado no que eu aprendi com meu pai e mãe. E não era porque eu queria. Era porque eu sentia alguma coisa que eu tinha que fazer daquele jeito. A própria Renata, ela conta muito disso, né? Ela viveu numa família que tem uma empresa familiar. E ela falou, poxa, o que eu vou estudar? Primeira decisão, eu vou estudar o curso que vai ajudar a empresa da minha família. Né? Agora,
avancei dentro da empresa. Agora você precisa entender sobre financeiro. Ela foi e fez o curso financeiro. Ou seja, ela viveu boa parte da vida dela fazendo as coisas que ela não queria fazer. Porque ela foi muito influenciada. E obviamente que isso, uma vez ou outra, vai gerar um trauminha aqui e outro ali, né? Cara, sempre. Tanto que assim, quando eu faço live falando sobre pai e mãe, tem pai e mãe que já se dói, né? Fala assim, eu faço de tudo pra não traumatizar meu filho. Eu falei, pode esquecer. Não existe. Não existe. Porque você fala trauma, a pessoa fala, trauma. Mas trauma é qualquer coisa que te impacta emocionalmente. Ponto, acabou, né? E assim, 100% das vezes aparece pai e mãe nas sessões. Tanto que hoje eu falo, cara, você quer resolver a tua vida, resolve com pai e mãe. O resto é resto. Resolve pai e mãe. Porque sempre aparece, cara, sempre. Realmente. Eu tava lembrando aqui de um caso, de uma situação que um pai estava se barbeando. E naquele momento, atrasado, ou precisando ir para uma reunião, não lembro exatamente a situação, mas era alguma coisa assim. Ele estava se barbeando e a criança veio naqueles momentos que ela teve o momento que ela descobriu alguma coisa muito incrível, que ela estava muito feliz de contar para o pai e para a mãe. Só que a mãe não estava por perto, o pai estava e ele foi lá e o pai estava se barbeando com a cabeça em outro lugar. E ele meio que ignorou a criança. Ou seja, ele não teve a menor intenção, ele não brigou, ele não falou mal, ele só desdenhou, falou, legal, filho, blá, blá, blá. Isso foi suficiente porque há um trauma enorme na criança. E o que você aprende no processo Hoffman é, pais e mães, vocês vão errar. Não existe a menor dúvida, 100% de 100%. Garantia de que vocês vão errar. Não tem como acertar, porque é numa situação dessa que é uma vírgula, foi 3 segundos que aconteceu isso, foi responsável por traumatizar a criança. Não teve intenção ali, não teve emoção, mas para a criança era importante, era um momento importante. Sim. Né? Ela precisava de atenção ali, não aconteceu. E isso, o que eu acho mais louco da hipnose é que isso aconteceu quando essa criança devia ter 5 a 7 anos, e ela vai viver a vida, e ela só vai descobrir esse trauma, se descobrir, quando ela estiver muito mais velha, né? E quantas outras coisas aconteceram no meio do caminho? E esses outros traumas que aparecem, como é que é a relação desse primeiro trauma versus esse monte de que vai acontecendo no resto da vida, né? É aquele exemplo que a gente usa do copo, né? Sei lá, a gente tem uma garrafa aqui, enfim. Que a gente fala assim, que o sintoma, você só tem percepção do sintoma quando tem a última gota que cai aqui. A última gota, que a gente chama de ECF, né? O efeito causador final, que é o quê? É o que fez você ter o sintoma. Então tem muita gente que fala assim, Érica, minha depressão começou depois da morte do meu avô. É sempre ECF. Sempre CF. Por isso que eu falo, não acredita na mente consciente, porque a mente consciente mente. A síndrome do pânico começou, foi por causa da batida de carro. Não foi, ela foi só a gotinha d'água. E aí, o ECI, que a gente fala que é a causa, né, o efeito causador inicial, é a primeira gotinha. É a primeira vez que você teve contato com essa emoção. Então, aquele cara que estourou no trânsito, não é a primeira vez que você sente isso. Vai para a primeira vez na sua vida que você sentiu isso. E aí, ele traz aquelas cenas assim, eu tava brincando com meu carrinho, meu irmão mais novo chegou e tomou de mim. Eu fui lá atrás dele pra pegar de volta e meu pai falou, não, dá pro teu irmão porque ele é mais novo, você tem que dar pra ele porque você é o irmão mais velho. E aí eu fiquei... E aí, quando ele sente que alguém tá fazendo uma coisa que ele não gosta, ele vai lá e aquela raiva vem de novo. Então esse é o ECI. O que é tudo isso daqui da garrafa? A gente chama de ECS, né? Que são o mais do mesmo, o mais do mesmo, mais do mesmo. Então, por exemplo, assim, meu irmãozinho mais novo nasceu. O que você sentiu? Abandonado e rejeitado porque eu perdi meu lugar. Isso eu sei, porque pra quem tá só escutando, ela tá apontando aqui pra garrafa no comecinho da garrafa. Ou seja, o primeiro evento, né? A primeira gotinha no copo. Tá, beleza, ficou ali. Aí ele vai pra escola e ele é aquele menino que ninguém escolhe ele pra fazer trabalho junto, ele é o que sobra. Aí ele fala, putz, de novo, abandono e rejeição? Mais uma gotinha. Vai enchendo a garrafa. Vai enchendo. Aí ele conhece uma menininha, começa a gostar dela. Aí não sei o que, ele acha que ela tá gostando dele também. De repente ele vê ela com um amigo. Abandono e rejeição de novo. Aí ele vai pro emprego e o chefe fala assim, olha, a gente tá desligando o pessoal, infelizmente você é uma das pessoas. E isso pode ser a gota d'água pra ele começar a ter algum sintoma. Então é assim que acontece esse processo de repetição. E aí na hora que transborda, normalmente é algo tão ruim que a pessoa acha que quando transbordou foi o causador. E na verdade não foi, foram anos
de acúmulo. Né? Exato. Por isso que eu falo assim, pra gente, depois que eu entendi isso, eu fiquei com muito mais compreensão, né, com relação às outras pessoas, porque já não aconteceu com você de ver uma pessoa reagir de um jeito que pra você olha e fala, nossa, É demais. pra que tudo isso, né? Mas pra ela pode ter sido a gota d'água, né? É verdade. Eu me recordo de um amigo que ele ia morar fora do país e ele falou, poxa, eu tô preocupadíssimo porque eu preciso viajar e eu tenho fobia de avião. Aí eu falei, hipnose, meu amigo, hipnose. Ele, pô, legal, vou lá fazer. Inclusive, eu até já sei por que eu tenho esse trauma. Eu tenho esse trauma por causa disso, disso e disso. E não tinha nada a ver com... Ele falou qualquer coisa. Ele falou, pô, eu lembro que eu uma vez fiquei preso não sei aonde, isso me deu a fobia. Eu falei, olha, fulano, não vou falar o nome dele aqui, fulano, eu sei que você acredita que é isso, mas vai lá, passa pelo processo e depois você me diz se é verdade mesmo. Aí ele fez, passou, gostou, conseguiu viajar, mora fora até hoje. Aí eu perguntei pra ele, fulano, e aí? Qual que era o efeito inicial? Qual que era o causador? A causa. Aí ele falou, pai e mãe. Ah. Na lata. Ou seja, tudo que a gente tá falando aqui tem de fato relação com isso, né? Uhum.